Bom, pessoal, primeiro que eu preciso te falar sobre os bastidores políticos do Timão. O presidente Augusto Melo, assim como ele havia tido uma vitória jurídica, não política, jurídica, no dia da votação do impeachment, em que ele chega já na segunda chamada com um papel, com uma liminar garantindo a suspensão da votação, entrega ao presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, e ali, a partir dali, a votação é suspensa. Essa vitória jurídica, ela se deu em caráter liminar, ou seja, provisória, ou seja, poderia ser derrubada a qualquer momento. E ela foi derrubada. O que aconteceu? Naquele momento, a desembargadora que concedeu a liminar, ela faz esse mecanismo jurídico. Eu sou leigo, tá, gente? Eu só estou aqui explanando da maneira como as informações chegaram. Ela concede a liminar no sentido de ter tempo para analisar o caso. Mais ou menos isso, grosseiramente falando, sendo tendo uma explicação bem leiga aqui para vocês, né? Só que não só ela, mas outros desembargadores, como o Salles Rossi, Benedito Antônio Ocum e também a Maria Araújo Xavier, ela mesma, né, que acabou concedendo a liminar, decidiram em segunda instância, que o Augusto não tem razão no seu pedido. Os desembargadores analisaram dessa forma. Assim, a destituição do presidente, a votação pode voltar à pauta. Isso chegou nas mãos do Romeu Tuma Júnior, tomando conhecimento disso, segundo ele, vai analisar com a mesma isenção e imparcialidade de sempre para, dar seguimento ao que havia acontecido naquele momento, no caso, a votação para um processo de impeachment. Acontece que o conselheiro Roberto, chamado de O Libanês, estou lendo aqui no Instagram do Marco Belo Júnior, repórter da Rádio Transamérica, ele entrou com um pedido, olha o rolo, gente, na Comissão de Ética, para que o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, seja afastado do cargo, acreditando que o mesmo não tem postura moderada e imparcialidade para presidir o Conselho Deliberativo. O atropelo e a grosseiria guiam suas ações e falas. Essa última frase, entre aspas, que é o que está no documento, que o Marco, inclusive, teve acesso. De acordo com o conselheiro, turma embarca em narrativas que não há provas, como fez no pedido de impeachment do presidente Augusto Melo, o festival em praça pública com 480 policiais da tropa de choque prontos para protagonizar uma possível catástrofe envolvendo a nossa torcida. Parou São Paulo, desqualificou o Conselho Deliberativo e denegriu a imagem do Corinthians. Infelizmente, o Marco até refere aqui, não posso compartilhar o documento, pois ao telefone de vários conselheiros e tudo mais. Enfim, essa é a explicação que eu acho bem procedente, acho bem coerente para o pedido do afastamento do Romeu Tuma Júnior. Isso aí a gente vai ver o que acontece na sequência. Agora o Tuma, enquanto presidente do Conselho, tem nas suas mãos esse recurso e essa liminar negada por conta, né, do pedido anterior do Augusto Melo, ou seja, ele pode ser colocado à votação para o impeachment novamente. O que não deve acontecer esse ano, deve acontecer em 2025, e eu não sei o que é pior. Eu não sei se é pior entrar esse ano, que vai atrapalhar todo o planejamento, ou se em 2025, quando as coisas já estiverem andando. Ou seja, repito, se houver provas que incriminem Augusto Melo, não há data, pode ser no Natal, pode ser no Ano Novo, pode ser a qualquer momento. É óbvio que ele tem argumentos suficientes para ser impeachmentado ou empichado. Né? O português aceita as duas expressões. Agora, enquanto a investigação não termina, não faz o menor sentido, pelo menos na minha opinião. Galera, só para dar uma contextualizada, a gente vai ouvir o próprio presidente agora falando dessa situação toda. Tá bem interessante de acompanhar, então fica até o final aí para ver o que o presidente, o próprio Augusto, falou dessa situação. E assim, né, é meio difícil de conceber que em 11 meses o presidente
Ele conseguiu fazer coisas piores dos que os que ficaram antes que ele, que deixaram o Corinthians chegar numa dívida aí de 2.400 bi. E com isso ele já tem aí até um pedido de impeachment. O que me estranha realmente é esses outros que tiveram lá antes dele e que fizeram o Corinthians chegar na situação que o Corinthians está, principalmente financeiramente falando, não tenham tido um pedido de impeachment também efetuado para eles. Boa parte desse tempo também era o próprio Tuma também que estava lá presidindo o Conselho do Corinthians e ele não achou devido fazer esse tipo de pedido para os outros presidentes. Bom, fica aí essa dúvida, né? Mas vamos acompanhar, vamos ver o que o presidente falou dessa história, que vai aí acompanhar a gente nesse período aí, tem mercado de bola, preparação do time para começar o ano, e olha só, né? A gente vai acabar ficando discutindo um tempo essa situação toda. Então, vamos continuar, acompanha, presta atenção, é importante aí as coisas que o presidente falou, então vamos continuar aí. Sendo o presidente Augusto Melo, né, a intermediação da DAI, assessora, gente finíssima, Augusto também, numa reunião agora lá no Parque São Jorge, se colocando à disposição aqui do Estádio 97 para trocar uma ideia com o torcedor corintiano. Tudo bem aí, Augusto? Tudo bem, graças a Deus. Estou aqui com o pessoal aqui na outra sala, mas é um prazer poder falar com vocês e não podia deixar de atender. Valeu, Augusto. Eu sei que bicho tá pegando, todo dia tem uma novidade. Quando parece que o negócio vai sossegar, já vem outra pemba para segurar, mas segue o jogo. Augusto, queria que você fizesse um resumão aí desse ano, né? Seu primeiro ano na administração do Corinthians aí. O que você destaca de positivo, os eventuais equívocos cometidos, o que você aprendeu nesse ano, para tentar não repetir, né, os equívocos no ano que vem, porque o final de ano do Corinthians realmente foi muito bom. O torcedor corintiano está satisfeito, na medida do possível, com o que o time apresentou. Queria que você fizesse um resumão desse seu primeiro ano de gestão aí no Corinthians e se você envelheceu demais. Isso não tem como, né, cara? Completamente, não só eu, mas a família também, por tudo que nós passamos. Corinthians é isso, né? É uma bomba todo dia, turbulência todo dia, pela grandeza dele, né? A gente já estava acostumado com isso de vivência, mas vivência aqui como assessor, como diretor, como conselheiro, né? Mas agora como presidente realmente a coisa muda muito e não era exatamente o que a gente imaginava, mas hoje a gente como presidente é obrigação nossa e estamos aqui firme e forte para o melhor do Corinthians. Eu costumo falar o seguinte, né, que o jogador quando chega, tanto de base, eu fui diretor de base, né, o garoto quando chegava na base ele tem que ter um tempo de adaptação, porque não é fácil vestir a camisa do Corinthians, e aí também cheguei a falar da comissão técnica também, principalmente quando é uma comissão técnica de fora, ela tem que entender, conhecer o Corinthians, o tamanho, a pressão do Corinthians, né, e eu como presidente também agora estou me encaixando nisso, né, leva um tempo de adaptação, mesmo porque pegamos um Corinthians numa situação complicada, muito pior do que a gente imaginava, e a gente precisava também de um tempo de adaptação, entender umas situações, e o começo realmente teve turbulências, teve erros, teve acertos, era uma composição que nós tínhamos, eu cumpri minha palavra, e quando a gente percebeu que tinha algumas pessoas que não tinha capacidade de administrar, a gente acabou tirando fora e virou nossos inimigos, né? Então são pessoas que pensavam somente no cargo e não pensavam na instituição. E é assim que nós estamos aqui, pensando na instituição, trabalhando dia e noite, de segunda a segunda, largando família com o maior prazer. Foi para isso que eu me prontifiquei a ser presidente do Corinthians. E uma segunda janela, assim, que até me lembro muito bem, no jogo contra o Guarani, e eu deixei muito claro lá que daqui para frente eu iria pagar pelo meu erro, não pelo erro dos outros. Eu, graças a Deus, a gente sempre procurou fazer o melhor, mas paguei por erro de pessoas que não foi eu que cometi o erro, mas presidente, assumo, e com tudo isso a gente aprendeu para que a gente pudesse, uma segunda janela, ser muito pontual, não errar e conseguir, né, custos bem melhores, que é o que nós conseguimos, né? Mas também não culpo, porque quando a gente assumiu em janeiro, a gente não tinha um elenco, a gente não tinha credibilidade, não tinha dinheiro, ninguém queria vender jogadores para nós, e tivemos que ir aí de brano, de uma certa forma, pelas beiradas, e conseguimos montar um time, e aí eu vi que o grande problema nosso era dinheiro, era receitas, né? E eu corri atrás, fui buscar as maiores receitas de história de um clube de futebol brasileiro, né? Foram muitas receitas boas que vai impactar o ano que vem. Com isso a gente conseguiu equacionar para poder manter os salários em dias, porque a gente não tinha aí, a gente tinha fundo de garantia atrasado, direito de imagem atrasado, bichos atrasado, e hoje a gente está indo para o 5º mês com salários antecipados, com contas bloqueadas, com toda dificuldade, a gente está honrando nossos compromissos. E o acerto está isso, foi equacionado de uma certa forma
as nossas receitas e jogadores pontuais, né? E o término do Campeonato Brasileiro, que ninguém esperava, e a gente confiava, a gente sabia que a gente ia sair dessa zona de conforto. Claro que fomos longe demais, né? Mas a gente tinha confiança pelo elenco que nós estávamos montando, pelo entrosamento, pela família que a gente criou hoje dentro do nosso CT. Boa, Augusto, o Mano tá com a gente, o grande Mano, você conhece bem, né? Vai lá, Mano. Fala, Augusto, tudo bem? Boa tarde para você, prazer em falar contigo aí. Obrigado também aí pela participação, sei que você está num momento importante aí dentro do clube, inclusive em reunião aí com o departamento jurídico também, e creio eu, Augusto, que um dos principais temas aí que vocês estão debatendo é justamente a derrota que vocês tiveram ontem na Justiça, pelo fato do Tuma ter conseguido derrubar aquela liminar que suspendia a votação do impeachment, que deve acontecer principalmente agora, talvez, na primeira quinzena de janeiro. É um momento importante do clube, inclusive até com relação a possíveis contratações, Augusto. E pelo que a gente está entendendo do próprio conselho do clube, eles devem votar a favor do impeachment. Acontecendo isso, você automaticamente não é empichado, mas você tem que se distanciar do cargo e ceder aí o cargo para o vice, aí, que é o Osmar Stabile. Num momento, repito, importante para o clube, que a gente está falando de contratações, a gente está falando possivelmente aí de planejamento para o ano de 2025. Como é que vocês estão reagindo diante aí desse revés, né, que vocês tiveram na Justiça com relação aí ao pedido do Tuma, que agora foi acatado, derrubando a liminar que vocês tinham conseguido, Augusto? Boa tarde. Boa tarde, mano, é um prazer. Você lembra que eu falei lá no Arena, né, que se tivesse mais uns joguinhos, nós passávamos alguns clubes, né, e fui o único voto a favor do Botafogo aquele dia e deu certo. Foi mesmo. Liminar, os advogados falam isso, né? Liminar, ela foi feita para ser derrubada, né? A gente já sabia disso, que mais cedo ou mais tarde isso poderia acontecer, a gente já estava preparado para isso. Mas o meu foco, mano, é aqui, ó, véspera de final de ano aí, à beira de Natal, à beira de férias de todos, de recesso, a gente está preocupado em trabalhar para o Corinthians, cara. A gente está aqui dia e noite trabalhando, montando um planejamento para 2025, coisa que o Corinthians nunca teve na história do Corinthians, um planejamento assim como estamos fazendo agora. Então a gente está muito tranquilo quanto a isso. Enquanto a gente se preocupa em fazer planejamento, outras pessoas se preocupam em causar discórdia. A gente está preparado para isso, mano. Eu não tô preocupado com o sistema de impeachment, mesmo porque a gente sabe que hoje a gente tem um conselho muito mais atuante do que antes. A gente construiu um conselho praticamente independente, são pessoas hoje que querem o bem do Corinthians, e eles sabem o que vão fazer, porque eu vou te dizer uma coisa, mano, se isso acontecer, vai ser uma calamidade aqui dentro do Corinthians, vai pagar todo um planejamento, mesmo porque existe uma confiança da diretoria, dos atletas, que apostam muito nisso. Os atletas hoje é uma união muito grande, um entrosamento que eu nunca tinha visto aqui dentro. E o meu foco hoje é fazer o planejamento para 2025 e dentro disso os conselheiros vão decidir, a responsabilidade é deles, a gente está muito tranquilo quanto a isso. Augusto, pro ano que vem, né, já projetando o ano que vem, o Corinthians tem um elenco bom, tem um elenco competitivo agora, as contratações que chegaram encaixaram, né, isso é fato, o time tá jogando bem, é uma sequência invicta aí que o torcedor tá muito empolgado, a expectativa pro ano de 2025 é muito boa. A pergunta que fica é a seguinte: a diretoria de futebol, a comissão técnica já se reuniu pensando em contratações? Tem recurso para contratar? Como é que tá essa situação? Vocês já pensaram nisso? Já avaliaram? Ou com esse elenco que tá aí é possível disputar 4 competições no ano que vem? Olha, a gente, como eu falei, a gente está muito focado aqui no planejamento e a gente se fala, hoje mesmo falei com o Fabinho 3 vezes, a gente está se falando direto, a comissão ela está analisando, vendo se há alguma necessidade de alguma posição, algum atleta para compor elenco, ou até mesmo, né, para chegar a ser titular, disputar a posição, enfim. Hoje o elenco do Corinthians é muito qualificado, é uma briga para ser titular e isso é uma briga saudável, muito boa dentro do elenco, cada um ali fazendo a sua parte para ser titular e a gente fica muito satisfeito com isso, porque hoje, graças a Deus, quando o Ramon olha para o banco, vai trocar um atleta, o que vai entrar é do mesmo nível e a gente fica muito satisfeito com isso, sabe que a qualidade não vai mudar. Então a gente está muito tranquilo com isso, a gente está se falando direto e eu deixei muito claro isso. Se houver alguma necessidade, principalmente a gente numa pré-Libertadores agora e Copa do Brasil, a gente não vai medir esforços para que a gente possa qualificar ainda mais o nosso elenco. Eu estou nessa dependência, se vai haver alguma necessidade para que a gente possa trabalhar em cima disso. A gente está muito tranquilo, mesmo porque nós vamos fazer o que nós fizemos nessa segunda janela, muito pontual. Atletas que estão
em fim de contratos, né? Empréstimo, enfim, ou com uma condição financeira muito melhor, porque hoje, graças a Deus, o Corinthians está dando essa estrutura para que qualquer jogador hoje até peça para vir jogar no Corinthians, nos ligam se oferecendo, coisa que eu nem imaginava acontecer num primeiro ano. Mesmo porque nós tivemos um começo de ano difícil, com falta de pagamentos em dias, enfim, que hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo honrar todos os nossos compromissos dessa gestão e principalmente da gestão passada, que é pagar dívidas todo dia. Isso está qualificando a gente, está dando credibilidade no mercado para que esses atletas no qual a gente procura ou até mesmo se oferece, dar essa estrutura para que ele venha jogar no Corinthians. Bogos, cumprindo o que a gente combinou, né? O Mano vai fazer uma última pergunta pra você, né? A gente combinou, a Dai também, muito generosa. Vai lá, Mano, pra gente encerrar com o Augusto, que a pemba tá grande lá no jurídico. Então eu agradeço novamente a participação do Augusto. Augusto, eu vou fazer 2 perguntas rápidas aqui em uma só. Então, para até simplificar aqui, ficar fácil de você responder e você continuar aí com a sua reunião, que eu sei que é muito importante. A primeira, eu já te fiz essa pergunta no Arena, mas vou repetir porque eu acho que é importante a gente falar sempre desse tema. O impeachment que você pode sofrer está sendo motivado pela profissionalização que você está pregando no clube, ou seja, colocando profissionais competentes em algumas áreas que não eram de profissionais capacitados. Por exemplo, diretoria de futebol, era aquele incapaz do Rubão, hoje está o Fabinho Soldado, o Fred Luz, que chegou também para ser um CEO do clube. São esses os pontos pelo qual estão pedindo o seu impeachment? E para finalizar, você já pode responder as 2 de uma vez. O fato de você ter começado a seguir o Pogba no Instagram, tem alguma coisa a ver já para o ano de 2025 ou não? Bom, vamos lá. Não tenho dúvida que esse impeachment é motivado por poder, mesmo porque, mano, até me dá nojo, rapaz. Eu fico muito chateado quando falam de vai de bet, quando falam de gestão temerária, porque nós estamos aqui, cara, trabalhando pro bem do Corinthians. Todos que estão nos apoiando, isso é incondicional. O clube, eu tenho mais de 90% das pessoas me apoiando, justamente porque eles sabem o trabalho profissional que nós estamos fazendo. A torcida, o ingresso barato, pode ver que a cada jogo a gente bate recorde de receita, recorde de renda, de público. Aqui dentro do clube, todos satisfeitos, sócios, quem tem comércio aqui dentro. Eu estou esticando o prazo de pagamento, eu nunca aumentei aqui a mensalidade. Pela primeira vez um presidente assume o clube social, não aumenta a mensalidade. Pela primeira vez um presidente mantém o ingresso congelado 1 ano em todos os torneios. E eu sempre deixei claro, eu vou buscar receita dos meus patrocinadores, eu não vou sangrar o meu torcedor. E estou fazendo isso, fiz isso, estou trabalhando por bem do Corinthians. Talvez isso esteja incomodando alguém. E nós estamos trocando contratos, que não é bom para o Corinthians, por contratos muito bom para o Corinthians. Busquei mais de 1 bilhão e 800 milhões de receita para o Corinthians numa fase complicada. Imagina a gente agora numa fase boa, o que dá para ser feito com o Corinthians. Tirei uma camisa que valia 70 e poucos milhões de patrocínio, já estamos em 150, passando de 150, poderia já estar mais de 200 milhões, só não está porque justamente esses anti-corintianos, essas pessoas que se dizem corintianas, ficam jogando essa história de crime organizado, de vai de bet, de impeachment. Isso atrapalha porque eu estou negociando com clientes, com patrocinadores, então isso mancha a imagem, as pessoas ficam em dúvida e pedem para mim esperar um pouco, a poeira baixar. Então tudo isso aí prejudica. E o Corinthians nunca teve um profissionalismo, nunca teve um planejamento assim como está tendo agora. E nós estamos qualificando isso. Mas infelizmente isso está incomodando alguém, porque não tem embasamento, mano, não tem legitimidade, não me deram o direito de defesa. Não tem motivo para isso. Eu quero entender se o próprio CORE, que é o órgão responsável, que o próprio Conselho deliberou ele para investigar, o próprio CORE deixou claro que o ideal seria a suspensão do processo até o término do processo da Vai de Bet, que é o que eles falam, e não tem embasamento, e já foi declarado que o Corinthians é vítima, enfim. Por que isso? A gente quer entender, né? A gente quer entender por que essas pessoas... Porque a véspera de final de ano, tudo isso acontecendo... Por que não deixa o Corinthians tentar andar? Por que não deixa o Corinthians crescer? Aí teve conselheiro que chegou na reunião do conselho, pegou o microfone e falou: se você até o dia 23, Augusto, não mandar o Fred Luz embora, nós vamos ser contra você. E eu falei, tá aí, eu estou profissionalizando. Se quiserem me tirar, me tirem, mas vão estar me tirando porque eu estou fazendo coisa boa pro Corinthians. Eu costumo dizer o seguinte: quem me colocou aqui foi Deus, só me tira Deus, mano. Eu estou muito tranquilo quanto a isso. E quanto ao Pogba, eu sigo as pessoas que me agradam, me interessam, no sentido de
de entender a vida extra-campo, campo, enfim. Hoje eu sigo muita gente, mas não tem nada disso, é só mesmo o fato de querer seguir uma pessoa que está aí, que teve um problema, mas é uma pessoa de qualidade muito grande e vai passar por cima de tudo isso. Valeu. Ô Augusto, muito obrigado, viu, cara? Bom, galera, eu concordo com muita coisa que o presidente falou, discordo de algumas também, acho que ele acabou cometendo erros que ele não deveria. Essa história aí de trainee, de presidente, eu acho que não cola, ele já sabia o que ia enfrentar, e quando você vai pegar um tipo de responsabilidade dessa, você tem que estar a par de tudo que vai acontecer, você tem que se preparar bem, você tem que treinar. Ele mesmo que disse que viajou lá naquela época lá com o Lubão, foi para lá, para cá, enfim, mas isso já depois de tudo acertado na presidência. Não sei como é que foi o desenvolvimento dele para ser presidente antes disso, confesso que eu não sei como é que foi esse desenvolvimento. A gente sabe do tempo todo que ele passou no conselho, da participação que ele teve na base e tudo mais, mas eu falo da preparação mesmo propriamente dita, como que foi os últimos 2 anos dele se preparando como presidente, o que ele estudou, o que ele fez, mas enfim, essa história de trainee não cola. Mas de resto, galera, o presidente dá pra ver que ele tá tentando, ele teve erros, teve acertos, como os outros tiveram também, como eu falei antes. O que estranha é os outros não terem tido um pedido de impeachment, por exemplo, né? Ou que seja alguma coisa sempre foi muito... Sempre passou tudo muito batido, né? A gente sempre teve aí as notícias, acompanhou tudo que vinha acontecendo, a gente sabia dos desmandos e das coisas todas que vinham rolando, dos jogadores contratados, dos contratos mal feitos, dos jogadores mal vendidos, mas enfim, o que estranha realmente é isso, e é a minha dúvida realmente que fica. Agora a gente vai ter que acompanhar para ver como é que vai desdobrar isso daí, não tem como falar muita coisa, é aquilo, né? Propriamente dito, na questão do julgamento não teve nada, então a gente não tem como falar disso. Da questão do impeachment, as alegações que eles colocam lá, a primeira votação é por causa do soco que ele deu no cara lá no jogo. Nem lembro agora contra que time que foi. Quem lembrar, coloca aí nos comentários. Mas enfim. Então, assim, é umas alegações que até então não fazem muito sentido. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Eu espero que, no final das contas, o Corinthians não seja prejudicado nessa história, que é o mais importante. Beleza, galera? Esse é o vídeo aí da madrugada. Boa madrugada aí pra todo mundo. Amanhã eu tô de volta. Amanhã não, né? Hoje, né? Daqui a pouco a gente tá de volta aí com mais vídeo do Coringão. Então, um bom começo aí de domingo pra todo mundo. Uma boa madrugada. Não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho. É importante pra ajudar o trabalho aqui. Vamos embora e vai, Corinthians!